Se liga nisso aqui. Porque quando se quer dar um golpe, se constrói uma narrativa. Primeiro para construir na mente das pessoas a ideia de que a mentira é verdade. E a mentira se tornando verdade. Então você pode aplicar o golpe que você quiser. Então é isso. Uma mentira contada várias vezes se torna uma verdade. E o Pinóquio aí está criando uma nova narrativa de que o Petrolão não existiu. Meu nome é Ricardo Dias e seja bem-vindo ao canal Conectado. E o Pinóquio está construindo a sua narrativa, contando várias mentiras até que ela se torne uma verdade. Agora ele quer convencer os acéfalos, que nem precisam de muito esforço para ser convencidos, né? Porque eles não pensam de que o Petrolão não existiu, ele nunca desviou um centavo e realmente ele é a alma mais honesta deste país. Então vamos entender primeiro qual é a narrativa, o que ele falou. O Departamento de Justiça dos Estados Unidos respondeu nesta sexta-feira a uma acusação feita pelo presidente Lula em um discurso na quinta-feira. Sem apresentar provas, Lula acusou juízes e procuradores da Operação Lava Jato de serem subordinados ao Departamento de Justiça dos Estados Unidos em uma espécie de complô para prejudicar a Petrobras. Tudo o que aconteceu nesse país foi uma mancomunação entre alguns juízes desse país, alguns procuradores desse país, subordinados ao Departamento de Justiça dos Estados Unidos, que queriam e nunca aceitaram o Brasil ter uma empresa como a Petrobras. E ninguém aplaudiu, tá? Consultado pelo Metrópolis, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos se recusou a responder diretamente às alegações do presidente Lula. Apesar de não responder diretamente às alegações, a porta-voz do órgão enviou uma cópia do acordo entre a Petrobras e a Justiça Americana e sugeriu a leitura dos fatos narrados no documento. O documento mostra de forma detalhada como funcionava o esquema de corrupção envolvendo a estatal, políticos, empreiteiras e partidos. Um dos maiores casos de corrupção citados no documento envolve justamente a refinaria de Abreu e Lima, onde Lula fez as acusações contra o Departamento de Justiça. E também ele diz que vai voltar a investir na refinaria, onde ele desviou bilhões de reais. E é claro que ele quer fazer tudo de novo, que ele veio para se vingar da população e de quem o colocou atrás das grades. E como ele vai se vingar da população? Quebrando o país. É isso que ele está fazendo. E agora pegou tão mal que até os comentaristas de esquerda não passaram pano para ele não. Mas é claro que também falaram que é do Bolsonaro, porque alguma culpa tem que cair no Bolsonaro. Vamos ouvir aqui. Lula voltou a criticar a Lava Jato, mas disse que a Lava Jato era basicamente teleguiada pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos. Essa é uma lenda urbana há anos difundida pelo PT, mas não tem nenhuma base factual. Nenhuma. É lenda urbana, é fake news. Falou claro, é fake news. Será que vão colocar o Pinóquio lá dentro do inquérito da fake news? Não sei, né? Mas se fosse de direita, já estava lá. Há muitas críticas corretas que podem e devem ser feitas à Lava Jato e que estão expressas em decisões do Supremo Tribunal Federal de anular uma série de processos e sentenças da Lava Jato, inclusive contra Lula. Peraí, não teve nenhuma prova anulada, tudo que estava no inquérito foi comprovado, né? O que fizeram foi uma maracutaia lá para dizer que julgaram no lugar errado, mas as provas que estão lá, todos os juízes viram e disseram, é isso mesmo. A Lava Jato, ela no seu pior momento, implicou na politização do sistema de justiça. A gente pode discutir longamente a politização do Ministério Público que está atrás desse processo, mas Lula não fez isso. Lula soltou uma fake news que tem implicações internacionais. Mas ele tem passe livre para fazer fake news. Veja, é o padrão Bolsonaro de reduzir, de rebaixar. Ah, meu Deus do céu, sempre tem que ter, né? O Lula agora está usando o padrão Bolsonaro de qualidade. Palavra presidencial ao estatuto de papo de bêbado em boteco.
Ah, mas isso o Lula entende, porra. Papo de bêbado. Porra, é profissional. Ao dizer que o Departamento de Justiça dos Estados Unidos teleguiava a Lava Jato, Lula está fazendo duas coisas. Em primeiro lugar, abrindo o que é um atrito internacional completamente absurdo. Ele não quer atrito, é com o Irã, com Venezuela, esses aí ele é parça, né? Com o ditador ele é parça. Agora, porra, os Estados Unidos não, né? E em segundo lugar, numa tradição da esquerda populista, atribuindo ao, aspas, imperialismo americano os nossos problemas. A Lava Jato expressou um problema do sistema judicial brasileiro. É porque é aquilo, né? Cuba tá lascada não porque é socialista, e sim porque os Estados Unidos impôs sanções. Chile tá fudido não porque os esquerdistas estão lá, é porque os Estados Unidos... Venezuela tá lascada? Não, também é os Estados Unidos. Eles nunca têm culpa de nada. É os Estados Unidos que fode todo mundo. Não uma conspiração internacional contra a nação brasileira. Atribuir aos outros os nossos problemas é o melhor jeito de não resolver os nossos problemas. O ponto baixo dessa viagem do Lula não foi nem na área militar, nem na área política. Foi exatamente a visita que a gente comentou ontem longamente, a visita e a promessa de investimentos na refinaria Abreu Lima. Legal, né? Vamos investir novamente. É um erro político, é um erro de política externa e é um erro, inclusive, na área ambiental. Ficar despejando 8 bilhões de reais em refinaria de combustível fóssil, enquanto o mundo inteiro e o Brasil tem o discurso de investir em energia renovável. Mas isso tudo é só discurso mesmo. Nós temos carros elétricos no Brasil que tinham isenções de impostos. E o que eles fizeram? Retiraram essa isenção. Legal, né? Temos também as placas solares, que antes tinha isenções, agora você paga aí mal dinheiro para ter uma placa solar. Então esse papinho ambiental é só para encher linguiça, velho. Na prática mesmo é tudo diferente. Mas é a primeira visita do ano e é o primeiro giro do Lula esse ano que vai, e o Lula vai dar muita atenção à questão doméstica. Mas volta à ideia do que era o ambiente na América do Sul, no momento em que Chaves e Lula cruzam caminhos na Abreu Lima. Foi no mesmo ano em que o presidente Lula, ao inaugurar uma ponte sobre o rio Orinoco, construída pela Odebrecht, pediu votos para o Hugo Chávez, pediu para o povo venezuelano reeleger o Hugo Chávez. Esse discurso, eu cobri muito a Venezuela, né? Cuba, Coreia do Norte, Irã, e esse só país top. O discurso do Lula se parece demais com os discursos dos ditadores desses países. Por que será, né? Será que é porque ele também é um? Vamos ficar no Hugo Chávez. Tudo que acontecia que contrariava o regime dele, ele acusava os Estados Unidos de terem perpetrado aquilo, e com essas acusações vagas, assim, certos juízes, certos procuradores, não fala quem são os juízes, não fala quem são os procuradores, e não apresenta provas, né? Até mas porque... ele menciona o Departamento de Justiça americano. E aí vai, exato, o Departamento de Justiça americano, os juízes e procuradores brasileiros estavam a serviço do Departamento de Justiça americano. É muito doido, né? Muita cachaça. Isso no governo de Barack Obama, um partido democrata, e que, aliás, Barack Obama chamou o Lula de o cara ao apresentá-lo ao primeiro-ministro da Austrália no G20 de 2009. Eu estava lá, inclusive, em Londres. Assim, não tem pé nem cabeça uma história dessa, e se tiver, o presidente Lula tem a obrigação, como presidente, como funcionário público, de apresentar as provas. Funcionário público? Você tá de brincadeira, né? Ele é o dono do Brasil. Não, o dono do Brasil não tem cabelo. Ele tem, porque isso seria um escândalo internacional gravíssimo, realmente, né? O Departamento de Estado americano comandar o judiciário brasileiro. Justiça, Departamento de Justiça. Desculpa, o Departamento de Justiça americano comandar o sistema de justiça brasileiro e também o Ministério Público. São dois ramos, inclusive, diferentes. Um pertence ao Executivo, outro ao
judiciário. E isso durante um governo do PT, que, portanto, também não tinha nenhum controle sobre nada, né? A BIM não percebeu isso e muitos anos depois ele vem com essa denúncia. Quer dizer, não dá para levar a sério uma coisa dessa. E ao não poder levar a sério algo que o presidente de um país diz, esse país deixa de ser levado a sério. Mas ele não diz nada que dá para se levar a sério. Ele mente o tempo todo, ele inventa números. E o último é o melhor, né? Veja aqui, ó. O presidente Lula voltou hoje ao lugar símbolo de crimes. A refinaria Abreu e Lima, em Pernambuco. Não estamos falando só de corrupção, ainda que também fosse um crime associado à refinaria e que acabou interrompendo a construção dela. Abreu e Lima é um símbolo do que podia dar errado em matéria de investimento, seleção de objetivos, parcerias equivocadas com regimes como o da Venezuela. Custou criminosamente caro para a Petrobras. Ao voltar ao local símbolo de um crime, Ele não pode falar ao local do crime. Lula disse hoje que a Petrobras teria sido vítima de uma mancomunação, palavra dele, do governo americano com juízes e procuradores da Lava Jato, quando, na verdade, foi vitimada por uma política irresponsável, a do PT e partidos aliados, que tornou a maior estatal brasileira numa das empresas mais endividadas do mundo, causando imenso prejuízo aos seus acionistas, que se viram vítimas de um crime. A Petrobras acabou tendo de assinar um acordo bilionário com a justiça americana para encerrar investigações de corrupção na empresa. Discursando hoje nesse local símbolo, Lula tratou de inverter os valores e transformar a Abreu e Lima num símbolo de reinvestimento, em linha com um tipo de política pública de resultados desastrosos para a empresa e o país. Política pública baseada na velha indústria e no peso estatal, que Lula não esqueceu. Bom, então é isso. Novamente, né, o Pinóquio tentando transformar uma mentira em uma verdade. E se você chegou até aqui, não esquece de deixar o like nesse vídeo, compartilhar em suas redes sociais e verificar a sua inscrição no canal. Se não for inscrito, se inscreva. Por enquanto é isso e a gente se vê. Fui! Conectado.